Shalom a todos, uma boa noite. Estamos aqui em mais um programa Voz de Shofar, programa número 251. Semana após semana, a gente vai sempre trazendo um pouco mais da Torá para a vida de todos vocês, ok? Estou aqui novamente com o esboço da futura apostila, cujo nome ainda não posso revelar. Mas hoje nós vamos ter a parte 2, tá, do assunto pecado mais grave da Torá, ok? Então, se alguém está aqui pela primeira vez, é aconselhado, óbvio, que após você assistir esse vídeo, você tente assistir o vídeo da semana passada, o programa Voz de Shofar número 250, para que você possa conectar então as ideias e aí poder ter melhor êxito nos seus estudos. Ok? Vamos lá, vamos fazer uma introdução aqui bem rápida para a gente poder captar da melhor forma possível. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui no chat, tá? Sejam bem-vindos, apesar do horário, nosso horário agora, o programa está mais tarde. Temos aqui, aparece para mim 79 pessoas assistindo, para o Hashem, tá? Por isso. E vamos lá. Primeira pergunta. Por que Hashem nos criou? Fala, puxa, o ser humano dá muito trabalho. O ser humano deu muito defeito. Hashem falou, não come do fruto, foi lá e comeu. Aí depois um vai e mata o irmão, e etc. Né? Por que Hashem criou o ser humano então? Por que criou Adão e Havá? Por que não criou logo Abraão e Sara? Né? Ou Yaakov, Raquel e Leia, Yitzhak e Rivka? Por que não criou? Mas criou Adão e Havá que não obedeceram? Podia ter criado Moshe Rabbeinu logo de início. E a gente tem que entender um conceito. Hashem quis criar, né, uma criatura, essa nova criatura, e que essa criatura tivesse uma capacidade. Que capacidade é essa? Nós sabemos, livre-arbítrio. Por que isso? Porque através do livre-arbítrio seria possível fazer algo em relação ao mundo. Que algo é esse? Quem souber pode colocar no chat. Eu sei que existe um delay, né, o tempo que eu falo e o momento que chega a vocês, eu não sei de quantos segundos esse atraso. Mas o que mecanismo é esse que o Eterno consegue ativar no nosso mundo através do livre-arbítrio? Ou seja, se não fosse o livre-arbítrio do ser humano, algo não poderia acontecer. O que é esse algo? Por favor, me respondam. Acho que agora já... Opa, Daniel Ferreira Nunes, o primeiro a responder precisamente. Retificação. Tikkun. Lógico. E Tikkun do quê? Falei na aula anterior, já falei em vídeos anteriores. A nossa Torá escrita começa com a letra Bet. A letra Bet tem o valor numérico de 2, ou seja, Bereshit, em princípio, no princípio. Podemos ler como 2 princípio, segundo princípio. Então, os sábios da Kabbalah, a parte profunda da Torá, explicam que o mundo anterior era o mundo de Tohu. Era um mundo que tinha muita luz divina, muita luz de Hashem, mas as criaturas, elas queriam receber mais e mais luz, quebrar os recipientes. Então Hashem cria, remodela esse mundo. A dica está na própria Torá escrita. Você vê que já existia o planeta, já existia água sobre o planeta, só que havia muita confusão, não havia luz, a luz desapareceu. Hashem teve que fazer ali uns ajustes e para que houvesse a retificação do erro cometido no mundo anterior, o mundo de Tohu, Hashem achou por bem criar um ser inédito, o ser humano, chamamos de Adam, né? O termo Adam se refere à humanidade também, não só o nome do primeiro homem, e deu a ele a capacidade de ter o livre arbítrio. Ok? Mas agora que entra a questão, o que é o livre-arbítrio? Para que serve o livre-arbítrio?
Pois bem, o livre-arbítrio é, na verdade, a faculdade que os seres humanos têm de escolher. Você fala, mas tá, o que isso traz de grande vantagem para esse mundo? A Shem vai criar nesse mundo, né? Isso está de forma clara no primeiros versículos de Bereshit, quando Hashem cria uma diferenciação entre a luz e a escuridão, o dia e a noite. Nós vemos mais à frente na Torá a bênção e a maldição. Então nós vamos ter as forças da pureza e as forças da impureza. Então Hashem vai criar seres da impureza. E Hashem vai criar também mecanismos de que esses seres da impureza possam, de certa forma, se comunicar com os seres humanos se comunicarem com eles, esses seres mentirem para os seres humanos, enganarem, os seres humanos aprenderem certas formas de manipular essas criaturas da impureza para, então, alcançar alguns favores ou algumas proezas e prodígios nesse mundo físico. E Hashem vai colocar nesses seres da impureza um pensamento de que eles podem vencer. Óbvio, se eles não tivessem esse pensamento, não teria graça. Eles iriam trabalhar de, como diz no bom português, corpo mole. Eles iam falar, nosso trabalho é testar, é tentar, é ser um obstáculo, é atrapalhar o ser humano, mas o bem sempre vai triunfar, eles iriam até fazer greve. Então Hashem deu neles essa mentalidade, que eles podem triunfar. Por isso que eles se dedicam tanto, dia e noite, para causar danos a toda a humanidade, e etc, etc, etc. E Hashem nesse mundo, nosso mundo, ele vai fazer o quê? Qual é o grande milagre de Akadosh Baruch no nosso mundo? Se ocultar. O Tzimtzum. O atributo de Gevurah. Hashem preenche tudo. Na verdade, nós estamos dentro de Hashem. Mas o grande milagre dele se ocultar faz com que muitas pessoas cheguem até o ponto de dizer que Hashem não existe. Outras pessoas chegam ao ponto de buscar Hashem, mas como existe essa ocultação, existe essa barreira, elas acabam criando intermediários, acabam servindo Baalim, acabam se desviando, pegando alguns fragmentos da verdade, mas mesclando outras mentiras, outras ilusões, enfim, esse é o mundo da mentira, esse é o mundo onde o bem e o mal estão misturados. Quando o ser humano ele come da árvore do fruto do bem e do mal, o que acontece com ele? Ele passa a conhecer o bem e o mal. Mas como ele passa a conhecer o bem e o mal? De uma forma confusa. Vamos ficar confuso. Agora, ele que foi criado, estava no Gan Eden, estava desfrutando muito bem, agora é que ele entrou no jogo real. Agora a missão dele começou. Esse planeta vai ter uma série de transformações e o ser humano, agora Adam, vai ter que comer do trabalho do rosto, ou seja, agora ele, para receber luz, tem que ter o mérito. Sua esposa, que tem a capacidade de trazer almas para o mundo físico, para o Hashem, mas agora com dor, também vai ter que ter mérito para trazer essas almas. E isso, na verdade, é uma bênção, um grande presente, porque nós sabemos também que o mundo anterior teve um problema por causa da luz sem mérito, ok? Então, por conta disso, isso, na verdade, é um grande presente. Então, vamos avançar. Hashem criou Adam Rishon. O que Hashem vai dar para Adam Rishon? O livre-arbítrio, sabemos. Tanto que o texto é claro, a Torá é escrita. O ser humano, mesmo sendo advertido para não comer do fruto da árvore, foi lá e comeu. Mas não só isso. Hashem vai dar 6 mitzvot. Primeira, não necessariamente nessa ordem, mas proibição de praticar idolatria, Vodazará. Hashem não colocou as forças de Tumá, não botou esses seres malignos. A Torá escrita não diz que tinha uma serpente que era mais astuta e convenceu e levou o homem a cometer um erro. Então, Hashem deu a mitzvah de proibição de praticar idolatria. A outra, proibição de cometer assassinato. A terceira, proibição de ter relações sexuais ilícitas. A quarta, proibição de roubar. A quinta não é uma proibição, é uma mitzvah, estabelecer leis sociais, tribunais, policiais, manter a ordem.
E a sexta é a proibição de maldizer o nome de Deus, ou seja, usar em vão, profanar, blasfemar, coisas nesse sentido. Ok? Só para um parênteses, não vou entrar muito nisso nesse momento, não é muito o tema da nossa aula, mas muitos já devem ter ouvido nas 7 leis noéticas, nas 7 leis de Noé, você fala, mas Hashem deu 6 para Adão, por que Noé tem a 7ª? Noé, por ter salvo os animais e ter alimentado os animais na arca, adquiriu o mérito de poder se alimentar deles. Ok? Então foi dada a mitzvah para Noé a proibição de ingerir parte de um animal estando o animal ainda vivo. Antes disso, dizem os sábios que o ser humano tinha um corpo diferente do nosso, evidentemente. Quantos anos viveu Adão? Centenas. Né? O próprio personagem Matusalém, acho que mais de 900 anos. Na Torá escrita, ele é considerado que viveu mais. Na Torá escrita, a gente sabe que ele lá navio morreu, etc. Mas o ser humano tinha um corpo diferente, então o ser humano era vegetariano e aquilo dava certo para ele. Depois que a carne foi liberada, então hoje nós temos que comer carne, nosso corpo precisa de carne, ok? E vamos fazer aqui uma pausa. Falei das 6 mitzvot, uma é uma mitzvah positiva, então vamos tirar ela, vamos falar de 5 mitzvot que são lotase, proibições. Idolatria. Adão praticou idolatria? Não, nunca. Adão conhecia tudo sobre feitiçaria, bruxaria, encantamento, simpatia. Tudo de Avodazara ele conhecia. Você fala, como ele conhecia tudo? Para justamente não cometer essas coisas. Né? A pessoa ela só pode cumprir a Torá se ela estuda. O ignorante ele não pode ser piedoso, não pode ser um Hassid. Isso é um conceito do Talmud, isso é um conceito dos sábios, né? Então, ele tinha que ter esse conhecimento, Hashem deu esse conhecimento para ele. Adão cometeu assassinato? Não. Mas o filho dele, Caim, cometeu assassinato, matou seu irmão Hevel. Então, foi o primeiro aí, vamos dizer que descumpriu a mitzvah. Relações sexuais ilícitas, Adão cometeu? Não. Seus filhos cometeram? Não. Roubo? Não vemos isso. Blasfemar o nome de Deus. Aqui entra a questão junto com a prática da idolatria. Vamos entender um conceito. Na Torá escrita, deixa claro que Caim foi o primeiro a cometer homicídio. Ok? Quando a gente aprende, estuda o Midrash, a gente se aprofunda um pouco mais, a gente aprende que a idolatria ela se tornou famosa, a bruxaria, a prática dessas coisas erradas com Enosh. Ou seja, Adão transmitiu isso aos seus filhos, ele teve seu filho Shet, que substituiu Hevel, e quando teve Enosh pegou esse conhecimento de feitiçaria, de Avodazará, e ele colocou em prática e difundiu. A Torá escrita diz que a partir de Enosh o nome do Eterno voltou a ser invocado na Terra. Parece que é uma coisa boa esse texto, na verdade não é uma coisa boa, na verdade é o oposto. Na verdade Enosh, segundo os sábios, é quem difundiu a idolatria. Então, a proibição de praticar a idolatria eu colocaria junto com maldizer o nome de Deus. Provavelmente, algumas pessoas praticando essas feitiçarias, essas bruxarias, acabariam fazendo isso, porque as criaturas da Tumá, elas levam as pessoas a fazer isso, uma haverá leva a outra haverá. Só que aí, temos a proibição aqui das relações sexuais ilícitas, que não foram os seres humanos que transgrediram. Não foram. Quem foi? Quem foram os primeiros a transgredir? Olha, durante ler a Torá escrita, fala lá que havia poderosos homens, havia filhos de Elohim, que tiveram relações com as mulheres e nasceram gigantes. Então você vê que existe algo aí. São homens poderosos, de renome. O texto fala que tiveram relações com as mulheres, não com suas mulheres, mas com as mulheres, e nasceram gigantes. Ou seja, aqui a gente percebe que há algo de ilícito nessa relação que envolve tudo isso. Antes de entrar nessa relação, novamente um parênteses. Que parênteses? Quando a Torá é dada no Sinai, o que acontece? Hashem dá vários mitzvot. Entre as mitzvot estão os Hagim, que são as festas. E quando nós analisamos, principalmente na Parashá Harei, que a Hareimot, que fala depois da morte dos
filhos de Arão, etc. Na paraxá anterior também, que eles morrem e aí o Eterno estabelece que no Santo dos Santos só vai entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, ou seja, ele não podia ficar querendo entrar fora disso, tá? E aí nós percebemos algo. Essa única entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos acontecia quando? Yom Kippur. Então nós vemos que o homem mais sagrado da face da terra, que é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar mais sagrado da face da terra, que era o Kodesh HaKodeshim, dentro do Mishkan, depois do Beit HaMikdash. Uma vez por ano isso acontecia em Yom Kippur. E o que tem de mais em Yom Kippur? Yom Kippur é dia do perdão, a gente pede perdão. Então, é uma coisa boa pra gente, mas isso já indica algo. A gente pede perdão de pecados, ou seja, é um momento de retificação. Retificação do quê? Do fato de Adão ter comido do árvore do conhecimento do bem e do mal? Do fato de Caim ter matado seu irmão? Do fato de Enosh ter deslanchado, promovido o Avodah Zará? Segundo o Talmud, a Guemará, não. Nós vamos ver que não. E por que não? Porque existe uma mitzvah que é para Kadosh Baruch Hu, e essa mitzvah é de levar 2 bodes para ele. Você pega 2 bodes e dá para Hashem. Hashem, esses bodes são seus. E Hashem mandou fazer algo, falou, obrigado por trazer meus 2 bodes, são meus, só que eu quero que você faça algo. Tira um sorteio. O bode que ganhar sacrifica para mim, o que perder vocês levam para Azazel, no deserto. E quando se estuda o nome Azazel, a tradução literal seria algo como o bode que vai, o bode que é enviado, daí tem o termo bode expiatório, mas na verdade, segundo o Zohar, segundo a parte mais mística, mais profunda da Kabbalah, Azazel é a junção do nome de 2 anjos chamados Asa e Azael. E o que esses anjos fizeram? Vamos juntos ler, descobrir aqui no Zohar. Vamos aqui, esse texto eu acho que está em Bereshit B, tá? Esse Zohar aqui do Kabbalah Center. O item é o 468. Esse texto está em inglês. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, esse está em outra paraxá, perdão. Mas enfim, vou deixar o Zohar aqui do lado, que nós vamos entrar nele, que nós vamos ler a parte de Bereshit B. E esse livro aqui tem Bereshit B e paraxá de Noah, então nós vamos usar. Essa parte aqui está em Bereshit A, sobre os 2 anjos. Nossos sábios de memória abençoada, de abençoada memória, como é um costume, né, quando o sábio é falecido, quando ele é vivo se usa o termo Shelita, que é uma tradução para algo do tipo que viva bastante, dias bons, abençoados, né, algo nesse sentido. Disseram que quando o santo, bendito seja, criou o homem, o criou no jardim do Éden e ordenou-lhe que observasse os mandamentos. Já vimos esses 6 mandamentos. Quando ele pecou na árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso do Gan Eden, do jardim do Éden, esses 2 anjos celestiais, Asa e Azael, disseram ao santo, bendito seja, se fôssemos nós na terra, como homens, teríamos sido virtuosos. O santo abençoado seja ele, disse-lhes, poderias superar a inclinação maligna que está no controle na terra? Eles disseram, nós podemos. O santo abençoado seja imediatamente os deixou cair do céu à terra, e a escritura lê, havia Nefilim, o termo em ivrit, Nefilim, que significa literalmente caídos, na terra. Bereshit, capítulo 6, versículo 4. E também, homens poderosos. Assim que desceram à terra, a inclinação maligna apoderou-se deles, como está escrito, e eles tomaram as esposas de todos os que escolheram. Eles pecaram e foram destituídos de sua santidade. Eles não pegaram só esposas de seres humanos, não. Tem uma outra parte do Zohar que fala que animais também.
né, também tiveram relações com animais. Por isso que a Torá fala que toda a terra se corrompeu e foi necessário o mabulo, o dilúvio, também para que esses animais morressem. Ok? Então, esses dois anjos, Asa e Azael, eles foram, na verdade, os primeiros adúlteros da face da terra. Ok? Mais prova disso, de Yom Kippur. Por isso os sábios, Hazal, dizem que a palavra Azazel, relacionada ao bode de Yom Kippur, que vemos na Parashá da Haremot, se refere a esses dois anjos, porque vêm expiar a ação de Asa e Azael. Assim, tudo no Yom Kippur, especialmente o serviço do bode expiatório, que é lançado da beira de um penhasco, é para expiar os atos desses dois anjos caídos. Percebemos que a primeira expiação de Yom Kippur é uma expiação para Arayot, perversidades sexuais, iniquidades sexuais. E todas as outras iniquidades são subcategorias das Arayot. Isso é o que os sábios ensinam sobre essa palavra Azazel. É por isso que é dito que na tarde de Yom Kippur, na reza da Minchá, a leitura da Torá é justamente Isurei Arayot, tudo sobre as relações sexuais proibidas. Porque essa é a essência do Yom Kippur, reparar esse pecado dos anjos, pecados sexuais. Por isso nós sabemos que o tema dessa apostila é justamente o quê? Sheminat Einai, porque o homem que cobiça e fica olhando para as mulheres, ele vai ter pensamentos impuros. Esses pensamentos impuros irão levá-lo a fazer o quê? Cometer assassinato? Idolatria? Não. Ilícitos sexuais. Dentre os quais o pior é o derramamento de sêmen em vão. Ok? Esses dois anjos estão aludidos nas palavras encontradas no final da Parashá do Bereshit. Aneflim Ayuba Aretz, que significa os anjos caídos estavam naquela época, na terra. Se você pegar as três palavras Aneflim Ayu Aretz, a última letra de Aneflim é o Mem, Ayu é o Vav, Aretz é o Tzad. Tzad, Vav, Mem forma a palavra Tzom. Tzom em hebreu significa jejum. Você fala, puxa, mais uma dica de que, de fato, a festa onde se faz um jejum, que é o Yom Kippur, está relacionada ao pecado desses anjos. Sim, isso. Mas não é só isso que eu quero ensinar. Não é só isso que eu quero ensinar. Primeiro, é um erro achar que esses dois anjos são seres alheios, que viveram anos atrás, cometeram esse pecado e agora estão em algum lugar lá, presos no abismo, etc. Esses dois anjos existem dentro de cada ser humano. Dentro de cada ser humano. Então a gente aprende uma coisa, que nós temos que lutar contra esses desejos que existem dentro de nós, esses dois anjos. E como é que a gente luta contra esses dois anjos, contra esse desejo? Tzom, jejum. Se falar agora eu vou jejuar em Yom Kippur, um dia de jejum por ano e dá tudo certo. Não só isso, os sábios vão além. O jejum de Yom Kippur vai servir para retificar os pecados que aconteceram nessa área, né? Mas o que os sábios querem ensinar com isso? O jejum que nós temos que fazer para retificar esse pecado é justamente o jejum do nosso desejo sexual. Especial também o desejo de nossos olhos em olhar coisas proibidas. E por que isso? Está escrito no livro O Caminho dos Justos, e esse livro está aqui. Um dia eu procurei e achei. Não sei se terei a mesma sorte hoje. Baruch Hashem. O Caminho dos Justos, de Moshe Chaim Luzzatto. É um livro de Mussar, excelente. Adquiram, tá? Não estou ganhando nada financeiramente com a propaganda desse livro, mas sei que estou ganhando se vocês lerem e aprenderem, tá? Então, eu vou ganhar, não dinheiro, mas vou ganhar mérito lá em cima, Baruch Hashem por isso. E tem uma parte que ele explica um conceito, deixa eu ver se eu acho aqui, no índice, que eu já adianto para vocês. Talvez seja a página 109, os meios para o número 16, a pureza, os meios para alcançar a pureza. Talvez seja isso.
Mas enfim, o que ele fala? Os sábios explicam que existe um órgão pequeno no corpo do homem. Se eu comparar todo o tamanho do corpo do homem e esse órgão é pequeno. Mas que quando esse órgão é muito alimentado, o homem fica insaciável. Mas quando esse órgão é levado a jejuar, a passar fome, aí o homem se sacia. Estamos falando do Brit. Então, a forma de repararmos esse pecado desses anjos, que foram tão graves que todos os outros pecados são considerados como desdobramentos. Talvez alguém já leu o livro de Enoque que fala que os anjos ensinaram o homem a forjar armas para a guerra, ensinaram os anjos caídos que se reuniram para ter relações com as mulheres. São esses anjos. Então você vê que uma série de problemas vão acontecer nesse mundo por conta deles. Tem os gigantes. Você sabe os problemas que os gigantes vão causar. Davi da Amélia vai matar Golias, mas ainda tem gigantes. Até que os valentes do rei Davi conseguem matar os outros gigantes. E aí exterminam-se os gigantes. Mas muitos danos eles causaram na face da terra. Então, a forma de reparar isso é justamente com o jejum. O jejum dos nossos olhos e o jejum do Brit. Sim, Shemirat Einaim, sim, Shemirat Brit. Ok? Essa é a forma de reparar. Perceba que o Yom Kippur, que é a festa que nós pedimos perdão, segundo o Hazal, gira tudo em torno dos pecados sexuais. Ou seja, 613 mitzvot da Torá são para corrigir esses pecados que aconteceram há anos atrás. Perfeito? Vamos continuar? E um comentário aqui do Ricardo. Tudo é uma questão de conscientização. O Yom Kippur deste ano terá mais força, sem dúvida. Passe o seu Yom Kippur só pensando nisso. Toda relação sexual ilícita, todo pensamento ruim, toda imagem ruim, todo vídeo ruim que você viu e etc. Aproveite aquele Yom Kippur para isso, mas não espere até o Yom Kippur. Nós tivemos recentemente a leitura da Parashá, né, que trata das festas de Yom Kippur. E assim como Asa e Azael, esses anjos estão dentro de cada um de nós, as festas, os Hagim também estão dentro de cada um de nós. Então, quando nós lemos um texto da Torá estudando sobre uma festa, os sábios explicam que é como se essa configuração da festa tivesse também acontecendo. Então, é um momento propício para isso. Ok? Então, vamos a partir de hoje já iniciar esse jejum. Tá? Yom Kippur falta alguns meses. Já vamos começar fazendo isso. Tá? Tem alguém aqui, por exemplo, que assiste novela. Pelo amor de Deus, para com isso. Desliga isso. Não desperdiça, não desgraça a sua vida. Ah, mas eu vejo a novela que fala sobre a Bíblia. Pelo amor de Deus, gente. Você vai aprender a Torá da boca de Edom, de Esaf. Você vai aprender um monte de história distorcida. Lembro que eu tentei ver uma história sobre o José. Assim, a forma como eles retratam Jacó e os filhos de Jacó. Eu falei, meu Deus, não dá para assistir isso não. É muita falta de conhecimento. Meu Deus do céu. E contamina, porque você assiste aquilo e aí você acha que aquilo é verdade, que o personagem era daquela forma. Um erro muito grave, ok? Então começa a jejuar, guardar seus olhos, guardar o Brit. Vamos lá. Nesse contexto, os anjos caíram, relação com todas as mulheres, pecado, isso vai gerar uma série de problemas, a questão adultério, e adultério vai gerar uma série de problemas, desde roubo, homicídio e tudo mais. E chegou o ponto de Hashem falar, vamos destruir. Ok? Ele olhou na terra e falou, ufa, tem Noah. Noah é um tzadik, Noah anda comigo. E Baruch Hashem por isso, e ele tem esposa, ele tem filhos. Ok, Noah, faz uma arca e dá continuidade à espécie humana. Mas o resto eu tenho que dar um dilúvio. Para entender esses pecados, vamos ler junto Bereshit 6, 11 a 13. E o mundo era corrupto diante de Deus, a terra estava cheia de crime. Deus viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne tinha pervertido seu caminho na terra. Deus disse a Noar, o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto com os crimes. Eu, portanto, os destruirei de sobre a face da terra. Bereshit 6, 11. Antes de prosseguir, você que está no chat, lembra, é costume nosso rezar pelas pessoas que pedem oração. Então, se você ainda não pediu sua oração, aproveita, escreve aí, tá? Não perca essa oportunidade. Agora vamos entender um pouco sobre que crime é esse que a Hashem está falando. Eu trouxe aqui as 6 leis que foram dadas a Adão. Uma é uma lei positiva, mas temos 5. Qual foi esse grande crime?
Bereshit 6, versículo 5 a 8. Deus viu que a maldade do homem aumentava sobre a terra. Todo impulso de seus mais íntimos pensamentos era puramente para o mal, o dia inteiro. Deus consolou-se com o fato de ter feito o homem sobre a terra e não no céu, onde ele poderia ter feito os anjos se rebelarem. Deus decidiu em seu coração trazer sofrimento ao homem. Deus disse: Eu apagarei da face da terra a humanidade que criei. Homem, gado, animais selvagens e pássaros do céu, pois eu lamento o fato de tê-los criado. Mas Noa encontrou favor aos olhos de Deus. Ok? Então vamos estudar nessa porção, Bereshit B66, para a gente ver que maldade era essa do homem. Será que a maldade era cometer assassinato, era roubar, era praticar Avodazará? O que os sábios do Zohar vão falar sobre isso? Quem tem essa versão do Zohar está na página 234 ao item 393. Está aqui em inglês. Eu poderia até fazer uma tradução, tentar fazer aqui uma tradução simultânea, mas eu já fiz isso, eu tenho o texto aqui em português, então eu vou ler o texto em português. E Hashem viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e o impulso dos pensamentos de seu coração era apenas o mal continuamente. Do verso: Porque não sois vós que tem prazer na maldade, nem o mal habitará convosco. Salmo 5, versículo 5. Rabi Yehudá disse: Este versículo foi discutido e explicado, mas venha e veja. Aquele que se apega e é conduzido pela inclinação do mal é contaminado e será levado ainda mais à impureza, como aprendemos. Uma haverá leva a outra haverá. Né? A maldade do homem foi grande, porque os homens cometeram todos os tipos de pecados, e sua culpa estava completa quando derramaram sangue em vão no chão. Isso se refere àqueles que poluem seus caminhos sobre a terra, isto é, derramam seu esperma em vão. Assim está escrito: somente o mal, em hebraico, Ra, o dia todo. Em outro lugar está escrito: e o filho de Judá, era mau, Ra, aos olhos de Hashem. Bereshit, Gênesis 38, versículo 7. Porque ele derramou sua semente sobre a terra. Isso indica que a palavra Ra refere-se ao desperdício de sêmen. O Rabino Yossi então perguntou: o mal, Ra, não é o mesmo que o ímpio, que em hebraico era Shá? Como você determina que Ra é usado apenas para indicar aqueles que desperdiçam suas sementes? Rabi Yehuda respondeu: não. Aquele que levanta a mão contra seu amigo é chamado de ímpio, mesmo que ele não cause danos a seu amigo. Está escrito: e disse ao ímpio: por que feres o teu próximo? Shemot 2,13. Ou seja, Moshe que repreendeu aquele homem. E não: por que você feriu o teu próximo? Este último teria indicado que já o tinha feito. Assim, mesmo que ele ainda não o tivesse atingido, a Escritura o chama de ímpio. Contudo, somente aquele que corrompe seus caminhos, contaminando assim a si mesmo e a terra, dá força e poder ao espírito de impureza, Tumá, chamado Ra, como está escrito: só o mal todo dia. Tal pessoa não entrará no palácio de Hashem, nem contemplará a face da Shekinah, porque este pecado faz com que a Shekinah se afaste do mundo. De onde sabemos que a Shekinah vai embora por causa deste pecado? De Jacó, pois quando a Shekinah o deixou, ele concluiu que havia um defeito em seus filhos, como resultado de sua indulgência no pecado mencionado acima. Por causa deste pecado, conclui ele, o espírito de impureza foi fortalecido no mundo, e a luz da lua, que é a Nukva de Zerampim, foi prejudicada e tornada defeituosa. Por essa razão, a Shekinah se foi dele. Pode-se perguntar por que ele pensou assim. É porque este pecado contaminou o templo, e portanto a Shekinah deixou Jacó, embora ele próprio não pecou. Aquele que de fato contamina os seus caminhos e dá a si mesmo mais força ao espírito imundo. Consequentemente, quando ele é contaminado, ele é chamado Ra, mal. Venha e veja, quando o homem é manchado pelo pecado acima mencionado, ele não é lembrado pelo santo, por mérito, e ele é constantemente lembrado pelo espírito de corrupção chamado mal, para o mal. Assim a Shekinah o deixa, assim que é visitado pelo espírito de impureza. Assim é dito: quem o tem ficará satisfeito, não será visitado com o mal. Mishlei, Provérbios 19, 23. Significando que aquele que segue o caminho certo e não cai preso ao pecado mencionado acima, não será visitado com o mal. Assim está escrito: somente o mal todo dia, e também, nem o mal habitará convosco. Salmo 5,5. E eles são chamados de mal e não ímpios,
Além disso, está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Porque isto também funciona do outro modo. Se a Shekhinah está acompanhando um homem, ele não precisa temer o espírito de impureza, como está escrito: não temerei o mal, porque tu estás comigo. Assim como a Shekhinah foge da impureza, assim a impureza foge da Shekhinah. E Hashem lamentou que ele fez o homem sobre a terra, e isso afligiu seu coração. Bereshit 6,6. Rabi Yossi disse sobre este versículo: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas vãs e ao pecado com as correntes de carro. Isaías 5,18. Aqueles que atraem a iniquidade são os homens que pecam todos os dias diante do santo, abençoado seja ele, e consideram seus pecados como um cordão inútil, porque pensam que as ações que praticam em suas iniquidades não têm consequência, e que o santo, abençoado seja ele, não os vê. Eles transformam assim todos os seus pecados em um pecado grande e poderoso, como a corrente de carro, que é forte e espessa e não pode ser destruída. Vem e veja, quando o santo abençoado seja executa julgamento sobre os ímpios do mundo, mesmo que eles transgridem diante dele e o enfureçam todo dia, ele ainda não tem nenhum desejo de destruí-los. E quando ele revisa suas ações, ele é consolado pelo fato de que eles são seu trabalho manual e ele tem paciência com eles neste mundo. E por serem obra de suas mãos, ele é consolado e dá-lhes descanso e tem misericórdia deles. E quando ele quer executar o juízo, ele está entristecido, por assim dizer, porque eles são a obra de suas mãos, e ele está triste por causa deles, como está escrito. E não deixou trazer à sua presença entretenimento. Daniel 6,19. Está escrito: honra e majestade estão diante dele, força e alegria em seu lugar. O Rabino Yossi disse: vem e contemple. Está escrito: e lágrimas ao seu coração, indicando que ele estava entristecido ao seu coração e não a outro lugar. As palavras seu coração funcionam aqui da mesma maneira que no verso, de acordo com o que está em meu coração e em meu desejo. 1 Samuel 2,35. Rabi Yitzhak disse que as palavras Hashem lamentou são semelhantes a e Hashem cedeu do mal que ele pensou fazer para seu povo. Shemot 32,14. Assim o verso e Hashem lamentou, tendo feito o homem, nos ensina que ele não queria puni-los. E quando chegou o momento de executar o julgamento, ele entristeceu-se ao seu coração. Rabi Essa disse da passagem, e Hashem lamentou, que foi dito para o bem, mas Rabi Hizkiah disse que foi dito para o mal. Rabi Essa explicou ainda mais dizendo que é para o bem, porque o santo bendito seja ele lamentou, porque aquelas eram obra de suas mãos, e as compadeceu. As palavras e Hashem lamentou, ensina-nos que o santo bendito seja ele teve piedade do homem, porque ele o criou, e ele é a sua obra, e isso o entristeceu. Significa que lhe entristeceu que pecaram diante dele. Rabi Hizkiah disse: tudo foi dito para o demérito, porque quando o santo abençoado ele quer destruir as pessoas perversas do mundo, ele é consolado por sua perda, como uma pessoa que se resigna à perda de alguma coisa. E uma vez que ele é consolado, o juízo segue seu curso e o arrependimento é inútil. Vem e veja, todas as gerações contemporâneas de Noah cometeram seus pecados abertamente, para que todos possam ver. Rabi Shimon estava passeando um dia perto dos portões de Tiberíades, onde viu alguns homens lançando flechas firmemente em seus arcos e atirando em potes de barro. Isso significa que estavam desperdiçando suas sementes em vão e ao ar livre. Ele disse: por que estão cometendo este pecado abertamente, senão para provocar a ira de seu mestre? Ele olhou para eles e eles foram jogados no mar e afogados. Venha e veja, qualquer pecado que é cometido publicamente repele a Shekhinah da terra e faz com que ela remova sua residência do mundo. Aqueles na geração do dilúvio andaram desafiadoramente com suas cabeças elevadas sem vergonha. Eles pecaram abertamente e repeliram a Shekhinah do mundo, até que o santo, abençoado seja ele, os rejeitou e os retirou de sua presença, como está escrito: tira a impureza da prata e sairá um vaso para o ferreiro. Tira o ímpio da presença do rei e seu trono será estabelecido em justiça. Mishlei Provérbios 25, 4 a 5. Razão do horário, vou parar por aqui. Deixa eu anotar aqui na minha... Hoje é dia 13 do 06 do 17. Parei aqui. Então, na aula que vem, Bezrat Hashem, se eu estiver aqui, vou dar continuidade. Mas todos vocês podem ficar tranquilos, essa apostila estando pronta, vou dar aula sobre ela no Da'at, no curso Da'at. E aqui a gente já entende, então, dois conceitos.
Primeiro, muitas pessoas falam, o eterno não muda. Sim, está escrito que o eterno não muda. Mas ele se arrependeu de ter feito o homem. Aqui nós vemos a explicação. Ele se resigna, ele se entristece de trazer o julgamento. Por isso esse termo. Qual foi o grande pecado cometido na geração? Derramamento de sêmen em vão. Né? Isso tem até um nome, onanismo. E a gente percebe que não é só a masturbação, porque ele tinha relação com sua esposa e para aquela que não engravidasse, ele fazia o que se chama hoje coito interrompido e lançava o sêmen fora. Foi morto da mesma forma. Tá? É considerado algo perverso da mesma forma. Então, antes que alguém pergunte, caso uma mulher tenha um problema de saúde grave e se ela não puder engravidar por causa desse problema de saúde grave, ou seja, ela pode vir a morrer caso engravide, então esse casal geralmente é aconselhado que consulte um rabino, etc. Mas sendo uma coisa assim, é um fato, a mulher tem um problema, se ela engravidar ela morre, digamos. Tá? Então esse casal vai ter que fazer um método contraceptivo. Sempre será a mulher que terá que tomar alguma coisa, ou algum medicamento, alguma injeção, usar o DIU, alguma coisa. Jamais o homem lançar o sêmen fora, jamais o homem usar preservativo, jamais ejacular fora, né, do local onde tem que ejacular. Esse é o pecado, nós vimos, gravíssimo, é um problema muito, muito grave, tá? Indiferente se a mulher pode engravidar ou não, se ela já está grávida, se ela está na menopausa, se ela é estéril. A relação conjugal é um direito da mulher, tá? No judaísmo é um direito da mulher ter relação conjugal. E a relação conjugal tem que ser... Nós vamos ver mais à frente, talvez não tenhamos tempo de ver mais à frente, mas estará na apostila. Estou trazendo também o Kitsur Shulchan, que trata disso, a parte de derramamento de sêmen em vão, lógico. Esse aqui é o volume 2, né? Onde está os artigos que tratam desse tema. Não só a questão do derramamento de sêmen em vão, mas também a questão do recato. Na apostila estou abordando a questão da tzniut, a importância da mulher se vestir com recato, com modéstia. E também a questão de ihud, né? Ou seja, um homem não pode ficar sozinho num ambiente fechado com outra mulher que não seja sua mãe, sua irmã ou sua filha. Ok? Tudo isso são importantíssimos para se preservar a Brit, para preservar tudo isso. Ok? Então, paramos aqui na apostila. Agora eu vou ver aqui o chat. Eu tenho aqui os pedidos de oração já. E deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Vou vir desde o início. A primeira mensagem no chat foi do Robson Santos. Deixa eu ver alguma pergunta. Como fazer para receber... A Valda Santos perguntou: como fazer para receber os estudos? Valda, se inscreva no canal. Você já tem uma conta no YouTube, tanto que você comentou aqui, canal Marcos Andrade Abrão, você se inscreve. Sempre que lança um vídeo novo, você é avisado no seu e-mail, o e-mail que você cadastrou. Toda terça-feira, às 21h15, programa ao vivo. Se você quiser se aprofundar nos estudos, eu aconselho fazer o curso da AT, a nossa aula online, toda terça-feira, das 20 às 21, tá? Valor irrisório, R$40 por mês. Você ganha uma apostila na sua casa, ainda tem, se um mês tiver 4 semanas, por exemplo, você ainda vai ter 4 aulas ao vivo, online. Tudo isso por esse valor, né? Ou seja, ninguém tem a desculpa de não aprender Torá. Essa é a verdade, tá? Eu vi aqui o Felipe Torinho falou: se relacionar com animais é uma prática muito abominável, muito, enfim, mas infelizmente é costume pessoal de interior, né? Que lida com animal, ter relações com animal. Isso é uma abominação, isso é uma coisa assim terrível. O livro de Enoque é válido no judaísmo. Acho que você até encontra na Sefer para comprar o livro de Enoque. Tem uma pergunta: os anjos têm órgão sexual? Esses anjos que vieram à Terra, sim, né? Ganharam
Eles vieram para a Terra, eles falando que poderiam vencer a inclinação para o mal, o Eterno mandou eles caírem. Então eles vieram para cá com órgãos. Tanto tem órgão sexual, quanto até engravidaram as mulheres e nasceram gigantes. Agora, se os anjos no mundo espiritual têm, acredito que não. Eles não têm por que crescer, se multiplicar, casar. A gente vê que Moshe, quando vai receber a Torá, pergunta para os anjos: vocês casam? Eles falam: não. Então, por que vocês querem a Torá? A Torá fala sobre casamento, leis de relações ilícitas. Né? Eu acho que o Midrash conta isso. Leão Ferreira falou: Noa já conhecia a lei de Kashrut, Noa construiu um altar ao eterno, tomou todo animal puro e toda ave pura, e ofereceu a federação no altar. Existe esse argumento de que os animais foram dados a Noa. Eu acredito que ele conhecia os animais puros, podia comer animais puros, mas dizem também que a lei de alimentação de Kashrut veio com o Matan Torá, veio no Sinai. Até então, podia-se comer animais, inclusive impuros. Podia-se comer todos os animais. Quando a Torá foi dada, Hashem regulamentou, você tem que comer esse e aquele. Okay? O Lucas falou que esse estudo de Torá acrescente mérito a todos que estão aprendendo em suas famílias, que esse estudo de Torá que vocês aprenderam acrescente mérito a todos os meus antepassados. Tá? Com toda certeza. Que eles lá, onde eles estejam, que esse shiur seja dedicado a eles. O livro que eu estou indicando é O Caminho dos Justos. O pessoal já respondeu O Caminho dos Justos. Obrigado, gente. Onde encontra este livro? Editora Sefer. Joga no Google também. Às vezes você encontra ele usado em sebos virtuais. José, para não acabar não. José, já são 22h24, 10h24 da noite. O Wilton gostou também, mas para muito esclarecedor, Baruch Hashem. Opa, já deixaram até o link aqui, cv.com.br, O Caminho dos Justos. Pergunta do Carlos Santana: e jovens adolescentes que ejacular em sonho? Não só jovens adolescentes, qualquer homem que ejacular em sonho. O que acontece? Quando a pessoa dorme, e é óbvio, a pessoa não guarda os olhos, tem essa série de situações, etc., ela fica suscetível a estar dormindo e ter esse tipo de sonho, ser perturbada por essas forças da Tumá, que vão jogar imagens na mente dela, e aí ela vai ter um sonho. Dependendo do nível que a pessoa está, se ela guarda os olhos, se ela não guarda os olhos, se ela está no meio termo, mais para o lado que guarda que não guarda, dependendo do sonho, pode acontecer duas coisas. Uma, a pessoa tem um sonho sensual, geralmente, né, na maioria dos casos, e aí ela tem o que se chama de Keri, que é a poluição noturna, a emissão de sêmen. Se ela acorda no momento e ela sente prazer naquilo e ela dá vazão àquilo, etc., piorou. Então aquela força de Tumá percebe que a pessoa gostou, então ela vai se alimentar daquela energia e aí vai mandar novas imagens e vai ali enveredando a pessoa, etc, etc. Se a pessoa tem um sonho e ela vê e fala: puxa, que ruim, se ela rejeita aquilo, ela fica incomodada com aquela situação, porque ela sabe que isso é errado, que não está correto. Então, na verdade, ela vai se afastando da Tumá, e mesmo ela tendo esse sonho, foi involuntário, né? E isso vai fazendo com que fique cada vez mais difícil as forças de impureza terem esse tipo de contato. Está na apostila também, existe uma brachá, uma oração específica para quando a pessoa passa por isso. Eu vou ler a brachá agora para todos vocês. O vídeo vai estar gravado. Capítulo 151 do Kitzur Shulchan Aruch, artigo 5º, prece para quem teve uma poluição. A pessoa que Deus não permita tem emissão de sêmen de noite. Ao acordar deve abluir as mãos, fazer o Netilat Yadayim, tá? Sábios falam também que é bom fazer um mikveh, passar pelo mikveh. Se não tem como fazer o mikveh, jogar uma quantidade de água sobre o corpo dela igual ou superior a 9 cabim, que é basicamente 12 litros de água. Então ela lava as mãos, faz o mikveh. Primeiro lava as mãos, né? Porque o mikveh não tá para a pessoa acordar e já fazer o mikveh. A não ser que ela tenha um mikveh em casa, mas muito raro a pessoa ter um mikveh em casa. Quando puder, ela faz o mikveh. Toma um banho, né? Um bom banho também ajuda muito. E proferir com o coração partido: Senhor do Universo, eu fiz isso involuntariamente, por causa das más imaginações e maus pensamentos. Portanto, que seja vontade diante de ti, ó Eterno meu Deus, e Deus de meus antepassados, suprimir com tua grande misericórdia esse meu pecado, e que me protejas de imaginações ruins e coisas semelhantes a isso,
para todos sempre. Amém. Que essa seja tua vontade. Ok? Se acontecer isso, fazer isso. Então, lembrete, se alguém, óbvio, se os homens, está dormindo, teve a situação, acordou, tem que ter um sentimento de nojo, de repulsa, de já pensar em Hashem, falar Hashem, me ajuda, me perdoa, foi involuntário. Jamais entrar na ilusão de o sonho estava bom, vamos continuar. Deus me livre, isso aí você vai se tornar um alimento para as forças do Sitrahara, as forças da Tumá. Ok? Não façam isso. Eu sou de Pernambuco, assisto várias vezes, muitas informações, choro de emoção, passei várias igrejas, olhem por Raquel Mexido, obrigado. Vou orar, acho que deve estar aqui. Leandro Alves perguntou como funciona a poluição noturna da Allahá, já li, já expliquei. Teria uma resposta mais precisa sobre sonho que a pessoa está ejaculando, já expliquei. Existe alguma... Euríclides perguntou, existe alguma razão além de impedir a procriação? Já ouvi dizer que esta semente derramada daria origem a almas errantes. Sem dúvida, né? Vamos ler mais à frente o problema da ejaculação, do sêmen jogado fora, sêmen derramado em vão. Segundo o sábio, cada espermatozoide vem com uma alma. Assim, uma situação, são milhões, né? Rafael, é pecado mulher convertida a cortar o cabelo? Não. Gente, proibição de cortar cabelo é coisa de Edom, de cristianismo. Eu não sei de onde veio isso. Quem não pode cortar cabelo é quem fez o voto do Nazireu, deixa o cabelo crescer, mas ainda assim no final corta. O que a mulher tem que fazer é guardar o cabelo, andar com o cabelo coberto. Iago Lama, Shalom, muito boa aula. Baruch Hashem, Iago, um abraço a você e toda a sua família. Muito boa pergunta do Euríclides Júnior. Eu ouço muito falar da lei do recato referente às mulheres e aos homens, quais são referentes às vestimentas. Muito bom, porque o recato se fala mais às mulheres, questões óbvias, né? O homem que tem esse desejo enorme de ficar olhando para a mulher e ficar pensando em sexo 24 horas por dia, as mulheres não têm isso. Então o homem pode andar sem recato? De forma alguma. Só que na nossa sociedade é muito mais difícil o homem andar sem recato. Qualquer ambiente de trabalho, o homem tem que usar tênis, meia, calça e uma blusa de manga, pelo menos aqui. E se o ambiente é mais formal, terno. Você vai no fórum, o que você vê no homem, no advogado, é só o rosto e a mão. Exatamente como os sacerdotes se vestiam. Não igual, mas assim, você só via no sacerdote o rosto e as mãos. Então o homem, ele naturalmente, pela sociedade, ele se veste com recato. Então basta o homem não ficar sem blusa, sei lá, não ficar de sunga, de shortinho, essas coisas assim, meio estranhas, já está recatado. Agora a mulher não, você vê que tudo na cultura é a mulher se vestir cada vez com menos roupa, sempre provocante, sempre vai no salão de beleza. O homem, ele vai no salão de beleza? Não, ele vai no barbeiro, vai lá, passa a máquina, às vezes nem corta, não se liga muito nas coisas de vaidade. A mulher não, a mulher tem essa coisa muito forte, fazer o cabelo, alisa o cabelo e se veste bem para chamar a atenção das amigas, chamar a atenção de todo mundo. Por isso que a grande questão da modéstia se recai sobre a mulher. Assim como a grande questão do Shemirat Enai e Shemirat Abrit recai sobre o homem. Um é XY, outro é XX, cada um tem suas características, né? Então a gente não pode pegar um conceito e aplicar igual os dois. Igualdade de direito é ilusão, gente, tá? Isso é conversa mole de feminista, de coisa... gente louca. Não existe igualdade de direito. Né? A mulher não pode ter o mesmo direito que um homem, porque são diferentes. Pô. A mulher tem direito à licença maternidade. O homem não tem direito a ficar 4 meses, 6 meses em casa. Né? Por favor. Então, as mitzvot é a mesma coisa. Tem mitzvah que se aplica mais à mulher. Questão de nidar, questão de pureza familiar, kashrut, essas coisas. Mitzvot que se aplicam mais aos homens. Cada um com seu papel. Né? Hashem falou, o homem vai trabalhar só da testa, a mulher vai dar a luz com dor. Ele não fala, os dois vão trabalhar com o suor da testa e os dois vão dar a luz com dor. Ok? Perfeita a sua pergunta, o Euriques. A Cleiton engrandeceu muito a aula de hoje. No Talmud, o Lucas falou, no Talmud Berachot fala sobre a questão do mikve e o homem. Tem traduzido para o português? Eu não sei, não entendi, na verdade. O que tem traduzido? O Talmud? Não, tem alguns livros do Talmud aqui, Bavli, estão vendo aqui, estão em português. O Talmud completo não, o Talmud completo tem em inglês e acho que tem em espanhol.
O Ednei perguntou se o rapaz tem 14 anos e só vai casar com 25 ou mais, o que pode fazer? Ué, cumprir a Torá, ué. Se um rapaz de 14 anos tem desejo de matar as pessoas, ele pode matar as pessoas? Um rapaz de 14 anos tem desejo de roubar, ele pode roubar? Se tem desejo de traficar, ele pode traficar? Não. Ué, se tem desejo de se masturbar, derramar sêmen em vão, é a mesma coisa, sendo que é o pecado mais grave. O que ele faz? Nada. Estuda a Torá, busca cumprir as mitzvot. Não é normal, gente. O que eu quero passar aqui a nossa sociedade traz isso como normal. É normal, o cara compra a revista de mulher sem roupa, vai no banheiro. Gente, isso é uma abominação. O Zohar está explicando, isso é a causa do dilúvio. Se a gente não entender isso, todo o resto não. Tem cabalista que fala: se o homem não é um Shemirat Abri, não é Shemirat Enai, nem adianta fazer as outras coisas, nem adianta estudar a Torá, rezar, se no final ele vai e faz essas coisas, assim, porque é uma abominação muito, muito severa, muito grande. Não é normal, tá? Não é normal isso. Rafael, mulher pode pintar o cabelo? Pode, ué. Diz que ela cubra o cabelo e mostra pro marido, se o marido gostar. Por que os judeus vestem de preto e branco? Alguns judeus se vestem, não são todos. São os judeus Ashkenazi. Dizem que... Primeiro, eles estão de lugar muito frio. Então, lugar muito frio é bom você usar roupa preta, porque o preto ele absorve os raios solares melhor. Então, a roupa preta aquece melhor. A definição clássica é que usamos preto em razão do luto da destruição do Beit HaMikdash, mas a camisa branca mostra a esperança, porque vai haver a reconstrução do Beit HaMikdash, Mashiach vai vir, etc. O menino pode usar a barba raspada? Com certeza. As leis de Noah são essas 7 que eu li, não tem a proibição de tirar a barba. James, um abraço. Para o Hashem, agradecido dela. Qualquer pessoa pode se tornar um Bnei Israel? Sim, desde que ela faça o procedimento correto, segundo a Alahá, né, estude bastante. E... Daí, Pedro Rafael, mulher deve usar vestido ou saia? Veja bem, mulher deve usar roupa de mulher. Tanto vestido como saia são roupa de mulher. Qual é pior, sexo sem compromisso ou masturbação? Se o sexo sem compromisso ele ejacula dentro da vagina da mulher, segundo os cabalistas, é menos pior do que a masturbação. Menos pior não significa que é bom, tá? Ambos são pecados gravíssimos e não podem ser cometidos. O menino pode usar kippah, a gente aconselha usar em casa rezando, não na rua. O Lucas explicou agora que uma Sechet Brachot tem traduzido para o português e nele trata da questão do homem e o mikveh. Esse que eu mostrei, é isso mesmo, né? Sim, Tratado de Brachot. Aqui tem o Brachot 1 a 3, 4, 6, 7 a 9. Fala disso. E Leandro Alves diz: vivemos na sociedade onde os valores se inverteram. Mesmo assim, temos a Torá escrita e oral como nosso padrão de justiça. Atualmente seria válida a pena de morte em alguns casos específicos? Não, pena de morte somente com o templo e o Sanhedrin, tá? Somente assim, pena de morte. Tem que ter o templo, tem que ter o Sanhedrin para executar a pena. Perfeito? Alguém invadiu minha casa, tal, matei ele. Aí não é pena de morte, é legítima defesa. Tá? A pena de morte é você prender a pessoa, julgar e no final matá-la. Tem países que aplicam, enfim, em alguns casos, você fala assim, mas não resolve a criminalidade. O bandido sabe que vai ser morto se fizer tal coisa. E o bandido, sei lá, matou um monte de pessoa, morreu, ele não vai matar mais ninguém, né? Mas em Eretz Israel, para aplicar a pena de morte, só o Sanhedrin, tá bom? Estela Santiago, e quanto aos preservativos, existe alguma restrição? Com certeza, Estela, proibidíssimo. Preservativo é jogar sêmen fora. Pessoa, proibidíssimo, proibidíssimo. Qual o problema? Lê a Torá, tinha relações com o Tamar, jogava o sêmen fora, o Eterno matou ele. Onan fez a mesma coisa, o Eterno matou ele. Jamais. Qualquer um pode estudar Kabbalah, como o do Levinson. Do Levinson, Baruch Hashem, pessoa muito iluminada, trabalho muito bom. Se você perguntar para mim se qualquer um pode estudar Kabbalah, minha resposta é não. A pessoa primeiro tem que ser um monoteísta, tem que ser um Benô ou um Yudê. E um Benô, amigo, que já tem anos aí de muito estudo de Torá, muita prática de Torá, porque Kabbalah não é um conceito simples não, tá? Problemas, tá?
Na sinagoga de Nova York, os judeus zombavam a raspada. Não, gente, por favor. Tem judeu que raspa a barba, tem judeu que não raspa. Não pode generalizar. Meditem nisso. Novamente eu vou falar. Não é normal se masturbar. Tá? Aos olhos da Torá, é o pecado mais grave que existe. Ponto. Vocês estão avisados. Não é normal um homem ficar olhando para tudo quanto é mulher, desejando todas as mulheres, vendo filme pornográfico, revista. Não é normal. Isso é uma abominação. Não é normal. Tá? Preservativo é a mesma coisa que jogar sêmen fora. Er e Onan foram mortos. Esse assunto é tão sério, que a humanidade foi destruída na época do dilúvio por conta disso. Agora, cabe a cada um decidir o que quer para a vida. Se é uma pessoa que vê a novela, que tem preocupação em seguir a moda, tem preocupação com as frivolidades, os enganos desse mundo, né? Tem preocupação só com o seu corpo. Então é óbvio que esse tipo de pessoa está completamente desconectada de Hashem, do que é a vontade divina. E eu oro, eu espero que essa pessoa desperte. Numa alegoria, essa pessoa está dentro da Matrix, feliz com a Matrix. Né? Nós estamos fora torcendo para que a pessoa desperte, acorde e deixe de ser uma fonte de alimento para as criaturas perversas da Tumá. Ok? Esse é basicamente o resumo da aula. Hoje a gente entendeu parte da gravidade do problema que levou a humanidade a ser destruída. Eu vou continuar explicando segundo o Zohar. Vou trazer a Alahá, o Shulchan Aruch vai falar sobre isso. Vou trazer o conceito do Ari Akadosh, o Rabino Isaac Luria, o Santuário, que vai falar sobre isso, tá? E uma série de textos que vai trazer explicações com o objetivo de despertar em cada um de nós para essa realidade. Tá ok? Então, basicamente isso. Que até abençoe a todos vocês. Laila Tov.